Fala pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Eu sou o André Prado, vocês estão assistindo Polis aqui no CIA Podcast. E hoje, nesse momento, hoje é uma quarta-feira, estamos aqui umas quase 13h30 da tarde. Nesse momento, o STF está julgando a descriminalização do uso da droga, mas tem muito ruído dentro desse julgamento externo ao estar sendo julgado no próprio STF. E aqui a gente vai analisar um outro fator em relação a isso, uma coisa que a gente vem conversando aqui desde o vídeo da questão do Elon Musk junto com o Alexandre de Moraes. Se trata dos excessos do STF, entre esses excessos, a questão de legislar. Algo que não faz parte do STF. E isso não é só eu que estou dizendo, não. Você vai ver quem mais está falando sobre isso logo depois da vinheta. Para começar então, pessoal, essa questão dos excessos do STF está sendo dita por muita gente, incluindo os próprios ministros. Já já a gente vai ver o que os ministros, o que essas personalidades estão dizendo sobre isso. É um problema antigo que a gente está fazendo aqui uma historiografia em relação ao STF agindo de maneira, às vezes, desvirtuada da sua finalidade. Ao passo que a gente entende também que existem dispositivos legais que vão orientar sobre o STF analisar questões gravosas, questões tão graves e que de alguma maneira não passam ali pela atenção da Câmara. Mas antes, para ser justo, vamos que vir com o ministro Barroso vai dizer para a gente o que está sendo votado. Legislação em vigor que o consumo de drogas, o porte de drogas, mesmo para consumo pessoal, é um ato ilícito. Portanto, o Supremo não está legalizando droga, o Supremo mantém a droga como o consumo como um comportamento ilícito. Que fique claro. E todos nós aqui, quase todos nós aqui, temos família, temos filhos e todos educamos os nossos filhos numa cultura de não consumir drogas. Nós consideramos coletivamente que drogas ilícitas é uma coisa ruim. Portanto, fique claro, o Supremo considera, caso prevaleça esse entendimento, que é um ato ilícito, apenas de natureza administrativa e não de natureza penal. Então, eles estão criando parâmetros para avaliar como é que vai se dar esse porte de substâncias ilícitas, de drogas em si. Só que isso gera muita confusão, porque na prática o STF também está, de certa maneira, promovendo um tipo de avaliação sobre a lei e vai fazer uma proposição sobre essa avaliação da lei, o que na prática legislar sobre a lei, vai estar implementando, vai estar melhorando uma lei. O problema é que isso é competência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Não é só eu que estou dizendo isso, não. Quem está dizendo também é, por exemplo, o ministro André Mendonça. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Em segundo lugar, a grande pergunta que fica é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção? Não existe. Essa deliberação, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, tem que ser adotada pelo legislador. Outro ministro que também está falando sobre isso, o ministro Luiz Fux. Luiz Toffoli tocou nisso agora. As críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes.
E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Você pensa que acabou? Acabou ainda não. A gente ainda vai ver quem? Senador Rodrigo Pacheco respondeu também sobre isso. Nós temos sempre que pregar o respeito às decisões judiciais, quaisquer que sejam elas. Nós temos que respeitar e eventual discordância ao caminho próprio das discussões, através de recursos, através de leis que possam ser votadas no Congresso Nacional, jamais qualquer tipo de hostilidade a decisões judiciais e muito menos aqueles que as proferem. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não, e há um rol nesse sentido estipulado pela administração pública através da Anvisa, assim como há uma lei que disciplina que substâncias ilícitas entorpecentes, quaisquer que sejam elas, quem as porta tem uma consequência jurídica. Se porta para consumo, há uma consequência leve, e quem porta para tráfico, uma consequência grave. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional. Então, finalmente, a gente chega nele, um dos maiores expoentes da liberdade de expressão que a gente tem conhecimento aí, que é o Glenn Greenwald. Ele tem tecido críticas muito grandes ao STF em si, sim, mas igualmente a posturas do ministro Alexandre de Moraes, em alguns tipos de abusos que tem se cometido com um poder ali que seria extraordinário, seria aquele poder eventual que acabaria, mas, ao que tudo indica, não está acabando. Mas mesmo assim, o autoritarismo sempre está justificado com exatamente esse formulário. Temos uma ameaça que está ameaçando nossa democracia, ameaçando nosso jeito de vida, nossa sociedade. E para combater e derrotar essa ameaça, nós precisamos ter poderes radicais. E aí a gente vê um conflito se estabelecendo. Por quê? Teoricamente, quem deveria fazer isso é a Câmara. Mas a Câmara está preocupada com outras questões no momento. Mas o STF é provocado. E o STF tem que responder a essa provocação. Qual que é o resultado disso tudo? A gente acaba tendo pautas bombas no Congresso Nacional que prejudicam todos os lados e criam discussões que não vão dar em absolutamente nada, a não ser divergências e conflitos, nunca em convergência e resolução de problemas. Com isso, a gente pode dizer que a nossa república democrática, a nossa federação, ela está se fragilizando? Ela está acabando? Não, a gente não pode dizer isso. A gente pode falar que o nosso sistema político brasileiro precisa de reformas. E reformas drásticas. A gente não está falando aqui de remendos. A gente está falando aqui de reformas em que essas instituições que foram elaboradas lá em 1988 com a Constituição, elas consigam ser atualizadas. Acontece aqui o quê? Se elas forem atualizadas de uma maneira propositiva para o Brasil todo, isso vai acabar com uma série de regalias que todas as instituições possuem. Essas instituições, aqui no meio, a Câmara dos Deputados Federais, o Senado, o STF, Justiça Comum também, não tem interesse nesse tipo de atualização. E acaba que a gente cai, passa governo, vem governo, a gente acaba caindo nesses mesmos conflitos de interesses. A gente vai trazer nos próximos vídeos algumas análises mais completas em relação a isso, por exemplo, da interferência do judiciário dentro do legislativo,
como é que as pautas do Congresso Nacional podem influenciar as eleições municipais. Tudo isso e muito mais a gente vai curtir nos próximos vídeos que estão vindo por aí.